prazer de estar aqui comigo a nossa ilustre jornalista Cláudia Matarazzo. Olá, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, Mara, uma delícia estar aqui com você. Nossa, estou muito contente. A Cláudia, ela é jornalista, foi chefe de cerimonial do Palácio do Governo, tem uma empresa aqui de capacitação para pessoas, para grandes eventos cerimoniais, e vai nos contar um pouquinho a respeito dos bastidores do que ocorre em grandes eventos cerimoniais de governo, recepções internacionais. A Cláudia é habituada a receber Papa, presidentes, primeiro-ministros, recebeu o primeiro-ministro do Japão, recebeu o Papa aqui no Brasil, enfim, ela sabe como ninguém, como nos falar de boas maneiras, comportamento, etiqueta, de uma maneira muito gostosa. Vai ser bastante interessante. Obrigada, Mara. Bom, pois é, a gente tem, foram 7 anos, né, à frente do cerimonial do governo do estado, então a gente acaba pegando uma prática de montar esse tipo de cerimônia, porque no governo de São Paulo, especificamente, São Paulo é uma cidade que é um estado que é como se fosse um país. O movimento de chefes de estado aqui é realmente igual a de vários países da Europa e igual ao movimento em Brasília. Em geral, os chefes de Estado, eles vêm a Brasília e passam por São Paulo, porque a gente tem o centro financeiro aqui, né? Então, a gente tem um movimento danado. Agora, você estava falando de Papa, de receber Papa. Realmente eu recebi o Papa Bento XVI quando ele veio em 2008, e em 2007, aliás. E aí eu estava hoje de manhã olhando a posse deste Papa Francisco agora e pensando, gente, coitado do pessoal do cerimonial do Vaticano, porque eles tiveram 2 meses para organizar esse momento, que foi maravilhoso. A gente viu pela televisão, foi realmente super organizado, bacana, mas quando você pensa, 2 meses não é nada para um evento desse tamanho. Quando o Papa Bento XVI veio para o Brasil, para você ter uma ideia, eles vieram para cá 8 meses antes e começaram as reuniões 8 meses antes, com o cerimonial do governo, com a polícia, com a segurança, porque envolve uma série de segmentos, né? Não é só falar com o cerimonial, tem segurança também. Sim, nós, os leigos, o público, não temos a menor ideia desse tempo. 8 meses. 8 meses. Esse tipo de autoridade, realmente, é que o Papa é uma exceção. Sim, claro. Foram 8 meses. Mas, por exemplo, o príncipe herdeiro do Japão, o príncipe Naruhito, quando veio, esse veio em 2008, foram 6 meses também. 6 meses antes chegaram todos os governadores das províncias do Japão para visitar o governador de São Paulo, falar sobre a recepção que seria feita aqui. Enfim, é uma coisa que envolve um planejamento muito maior do que parece. Eu vou parafrasear aqui, ou colocar uma frase do Fernando Henrique, que ele diz que apenas a segurança é mais importante que o cerimonial, é isso? É verdade. Essa frase do presidente Fernando Henrique nós adoramos, né? Sim. E eu fiz questão de colocar isso no meu livro mais recente, que é um livro que conta esses bastidores de cerimonial e de eventos, chama Gafes no Palácio. Por que gafes? Porque as gafes são minhas, evidentemente, não são das autoridades. Aliás, o cerimonial, cabe ao cerimonial evitar as gafes das autoridades. Então, o que acontece? A gente incorpora essas gafes eventuais. Nunca ninguém vai saber se a autoridade ia cometer uma gafe ou não. A gente acaba incorporando. É a respeito disso que nós vamos falar. Nós temos aqui o livro Gafes no Palácio. Temos assunto e assunto para conversar. São muitos causos, né, desses 7 anos. 7 anos. Vamos comentar alguns deles vamos comentar. Você prefere começar? Prefere que eu li o livro, fiz uma leitura do livro e gostaria... Eu quero saber qual a tua preferida aí, qual a que você gostou mais, porque a gente é suspeito, né, o autor é suspeito. Tá, então eu como mulher gostei mais da questão do presente que foi dada a Cristina Kirchner, da pulseira. Gente, da pulseira. Isso é engraçado, porque a gente, toda vez que vem um chefe de Estado ou uma autoridade, a gente costuma trocar, eles costumam trazer um presente que é uma lembrança simbólica, na verdade, não é um presente. É uma simbologia do país dele ou do Estado, e nós trocam-se presentes. E como a presidente Cristina Kirchner era uma mulher, tinha acabado de ser eleita quando veio, aí o governador Serra, na época, falou, bom, o que você comprou para ela? Eu falei, eu comprei uma pulseira bacana, que tem a palmeira imperial brasileira, e tal. E ele olhou para mim e falou assim, mas será que ela vai gostar? Eu falei, nossa, eu adorei, é linda, não?
E ele olhou e falou assim, não quer dizer nada você gostar. Eu falei, pronto. Aí já comecei a duvidar do meu bom gosto. Bom, chegou a presidente, bateram um papo, a conversa foi até bem interessante, os dois gostam muito de cinema, conversaram muito. E eu já estava começando a relaxar e chegou a hora da troca de presentes. E aí, não adianta, eu sou italiana, eu falo muito, então o meu lado cerimonial é até bastante rigoroso, mas quando eu esqueço desse lado, a italiana aflora. E aí, na hora que eles estão trocando presentes, ela falou, ai, que lindo, botou a pulseira aqui. E o governador, muito galantemente, beijou a mão da presidenta, até porque estava despedindo, e levantou a pulseira assim. E aí os jornalistas, ploc, flash e tal. Aí eu, na mesma hora, falei, ai, que lindo! Gente, no mais perfeito portunhol. Mas agora, como o papo é argentino, agora podemos falar portunhol sem problema, né? Gente, vocês têm que ler esse livro, Gafes no Palácio. É hilário. Agora eu vou contar uma, posso? Lógico. A história de uma situação, um certo evento, onde um deputado federal era chamado de Quinzinho. É. E aí quem foi? O Marco Maciel, prazer, ou enfim, cumprimentando, Joaquim. Prazer, Joaquim, prazer, né? Joaquim, deputado Joaquim. Deputado Joaquim, né? Quinzinho, Joaquim. Continua, Aí, Cláudia. pois é, aí quando o deputado Joaquim saiu de cena, o cerimonial falou para ele, mas presidente, não era, porque ele estava interino na presidência, presidente, não é Joaquim, é que chamam ele de Quinzinho porque ele sempre pede 15% de tudo. Você vê que bons tempos em que as pessoas pediam 15%, de repente agora deve ter inflacionado essa porcentagem. 15%. Não, eu tenho assim, a sua situação, em algumas situações, como ficou esse chefe do cerimonial. Você já imaginou? Você já imaginou? Vendo o Marco Maciel lá, deputado Joaquim. Querendo ser agradável. Que era deputado João das Couves, né? Sim, era outra coisa. Querendo ser próximo, ser agradável, ser simpático, né? E de repente não é devido aos 15%. Né? Imagine a situação. É porque alguém deve ter falado para ele antes, vai receber o quinzinho aí, não sei o quê. Aí entra o quinzinho. Quinzinho. É. Então são situações assim, essa do portunhol, da pulseira, que você falou, que lindo, aquela coisa, quer dizer, saiu a chefe de cerimonial, entrou a Cláudia Pessoa, que eu acho que esse é o diferencial da Cláudia. Esse jeito gostoso de nos contar o que acontece dos bastidores, nos aproxima, desmistifica. Eu acho que pessoas que têm interesse em vir a fazer esse tipo de capacitação, de treinamento, às vezes quando vê a Cláudia, chefe de cerimonial, de grandes presidentes, ou, bom, como se tivesse consultoria de etiqueta, consultoria de etiqueta, etc. Então a pessoa pode vir até se intimidar e ela é uma simpatia, no sentido, a maneira como ela conta e nos aproxima. Mas então, sabe o que é, Mara? Eu acho que é muito importante, as pessoas se intimidam um pouco quando a autoridade, eu brinco que a autoridade, quando ela chega ao poder, eles todos têm uma forma de agir. E depois o poder, ele realmente acaba te revestindo de uma série de mantos, de uma série de capas que nem sempre são legais e que nem sempre você faz questão de usar. Então, acho muito importante para quem está perto dessas autoridades, principalmente o cerimonial, ele tem que lembrar que essa pessoa, antes dela ser investida desse poder e dessa autoridade, ela é uma pessoa. Eu brinco que eu falo assim, olha, a autoridade também faz xixi. Né? Então você tem que deixar uma brecha de tempo para ele poder respirar, para ele poder entrar no banheiro se quiser, para se recompor. Não pode marcar uma agenda muito frenética. E às vezes a própria autoridade cobra isso. Não, mas como? Mas eu estou com uma brecha. Sim, mas é uma brecha que é sua e tem que dar uma brecada nisso. Senão os eventos vão se acumulando, vão ficando mal feitos, a pessoa começa a ficar impaciente, irritadiça e aí não rende, a coisa não rende. E a imagem, hoje a gente vive é tudo midiático, né? É tudo imediatamente, é tudo online. Então, a gente tem que cuidar da imagem dessa autoridade, seja ela quem for, seja autoridade pública, seja um presidente de empresa, quem for, ou a noiva do casamento, né? Quer dizer, a noiva ali, ela é a autoridade, ela é a estrela desse casamento. Então, você está cuidando dessa imagem. Então, tem que ter um tempo. Deixa eu, assim, eu quero fazer uma colocação. Vou falar uma opinião, tá? Algo meu. O chefe de cerimonial, a chefe de cerimonial é uma pessoa, o próprio nome diz, uma cerimônia, protocolos, etc, com autoridades, pessoas de alguma maneira em destaque ou diferenciadas ou que estão nessa situação. Não é que são, estão. Exatamente. Não é que estão nessa situação. Eu
estou conhecendo a Cláudia pessoalmente aqui no programa. E estou encantada com a maneira dela, assim, ela me deixa à vontade, porque eu me intimidei um pouco. Sabe? Não, no sentido de assim, será que. Sabe, porque é a questão da cerimônia. É diferente, né? Pois então, e você quebra isso, você equilibra isso. Tem um balance aí legal de você, ao mesmo tempo, ter toda uma postura em trabalho que pressupõe, né? Não, tem que ter, existe um rigor, existe um protocolo, sim. Mas dentro desse rigor, sim. Você tem que entender que as pessoas, há uma humanidade, sim. Né? Até teve uma história, essa gafe eu gosto muito também, é uma das minhas preferidas. Qual? Porque a gente estava recebendo o príncipe herdeiro do Japão, e foi uma coisa, como eu falei, muito planejada. Japão, casa imperial, já por si a cultura japonesa é muito diferente da nossa, fechado. Eles são formais, eles são fechados, e aí teve aquele momento, teve um encontro reservado entre o governador Serra e o príncipe Naruhito, e depois desse encontro descia-se de elevador para um jantar que era muito protocolar, muito assim, era realmente bem cerimonioso, eram 300 pessoas. E aí no elevador foi gozado porque no que antecedeu isso tudo, minha mãe falava assim pra mim, sabe, eu joguei tênis com a mãe desse príncipe. Eu falava, mãe, que jogou tênis com a mãe dele, que história é essa? Bom, na verdade tinha jogado mesmo. A mãe dele é uma grande tenista, a Imperatriz Mitico, veio para São Paulo nos anos 60, na época o cerimonial do governo precisava encontrar um lugar para se jogar tênis, para ela jogar tênis, que não podia ser um clube, porque claro. Já era uma princesa herdeira, e acabaram jogando na casa de um primo do meu pai, que tinha uma quadra de tênis, e aí, bom, mas vai jogar com quem? Bom, aí tinha uma prima, que era minha mãe, que jogava tênis muito bem, acabaram jogando, enfim, jogou tênis com a mãe do príncipe. E aí essa história, eu lembro que ficou na família, a gente, a mamãe jogou tênis com a mãe do príncipe. Quando veio o príncipe, ela contava isso, ela falava, fala pra ele que eu joguei. Eu falei, mãe, eu não vou ter hora pra falar isso pra ele, em lugar nenhum, não vai dar, tal. Bom, não deu outra. Na hora que desceu do elevador, ficou aquele momento elevador, né? O momento elevador olhando pra mim, olhando pro governador. Aí, de novo, sai a italiana, mas aí precisa. E ele falou assim, eu falei, minha mãe jogou tênis com a sua mãe. O governador Serra olhou assim, falou, olhar do Serra, tem essa, né? Olhar do Serra. Aí, e o príncipe imediatamente lembrou, engraçado, que ele falou, ela veio pra cá nos anos 60, olha, é mesmo, ela veio pra cá nos anos 60. Eu falei, foi exatamente, não sei o quê. Pronto, já criou uma conversa, aí o Serra já falou, veio, puxa, não sei o quê. Aí ele já... E pronto. Aí sentou na mesa, aquela coisa formal de novo. Eu falei, e agora? E tinha um galho de cerejeira na mesa que nós fizemos como decoração. A cerejeira do Palácio dos Bandeirantes foi plantada pelo pai dele, quando ele veio nos anos 60. E aí nós pusemos ramos de café com o galho da cerejeira, que é a flor do Japão, a flor símbolo do Japão. Sim. E sentou e a conversa começou a demorar para engatar, porque uma mesa só de japoneses, brasileiros, muito formal. Aí eu dei uma cochichadinha no ouvido do Serra, falei, esse galho de cerejeira foi o pai dele que plantou. Aí pronto, né? Ele falou, jura? Quando ele falou isso pra ele, o galho passou de mão em mão, ele ficou emocionado, e foi uma coisa, uma conversa. Então, quer dizer, você tem que lembrar que as pessoas são humanas, né? Com certeza. Porque é muito chata a vida dessa autoridade, ela é sempre muito protocolar, muito igual, muito feita de rituais, então tem que ter um toque humano. E você tem esse toque, como poucas pessoas, não vou dizer como ninguém, mas como poucas pessoas, muito agradável. Cláudia, contando mais histórias. Lucas, nós temos algumas imagens para mostrar a respeito do lançamento do livro, Gafes no Palácio. Enquanto isso, a gente continua também, você comenta algumas imagens. Essa imagem é uma imagem, não é do Gafes do Palácio. Essa foi recente. Essa foi uma feira de noivas agora. Com o vestido acho que vale a pena o vestido da Petrô, lindo, Aliás, esse vestido eu usei no sábado, no casamento da minha filhada, aproveitei que eu gostei dele no corpo, porque mulher tem isso, né? Aí eu gostei dele no sábado, já usei no domingo na feira de noivas em Campo Grande e pronto. Aqui é com o príncipe, olha, e o príncipe não é este que está de farda. Esse era o nosso querido amigo coronel Luiz Massalquita, que era o chefe da Casa Militar e que é quem recebe o príncipe esse de terno, que está de terno, mas ele estava com a farda de gala, o coronel Quita, porque é o correto. Sim. E aí ele, apavorado, ele falava assim, avisa que eu não sei falar japonês, ele vai ficar com essa cara, vai falar japonês comigo? Eu falei, não tem. Esse é o Mário Ameni, que é um grande cerimonialista e é o meu parceiro hoje nos treinamentos, nas palestras.
e o Coronel Kita, que essa é uma outra ocasião. Um prêmio que Aqui você ganhou também foi recentemente agora, na Tribuna. recentemente da Tribuna e de Vitória, né? Isso O lançamento do aliás, seu livro. essa peça é lindíssima. Lindíssima, É lindíssima. da atriz Ana Castro, da artista plástica Ana Castro, que é uma grande artista plástica. Lindíssima de peça. Vitória. O E livro. aqui o livro, Gafes, aqui estamos aqui ainda Vitória, né? Sim. Isso tudo foi recente. A gente está fazendo ainda o lançamento do livro pelo Brasil. E aqui recebendo Shimon Peres, que também, olha, esse foi uma saia justa danada. Porque você imagina, Shimon Peres, Israel, segurança de Israel, Mossad, e a gente preocupado, né? Bom, eles vão querer fazer preservação de todos os espaços aqui do palácio e tal. Aí chegaram os agentes do Mossad, simpaticíssimos, foram super leves. Não, olha, não tem problema, a gente fica junto e tal. Eram realmente só 2 ali, aparentes. E era um almoço com a comunidade judaica aqui, né? E com o governador Serra. Então, o almoço rolando, tudo bem, estava dando tudo certo. E para nós, do cerimonial, a gente só alivia quando já está no cafezinho desses eventos, né? Aí eu já estava falando com o rapaz lá da segurança do Mossad, bom, ufa, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Falei, olha, eu vou avisar então para o governador que podemos descer, que acabou. Ah, ok, pode avisar. Na hora que eu vou avisar, apaga a luz. Apaga a luz. E era um almoço. Então, assim, apagou a luz, mas eles não perceberam muito porque era de dia. Só que o apagar a luz significa elevadores não funcionam. Todo aquele roteiro que tinha sido milimetricamente ensaiado e feito pelo Mossad não ia ser seguido. E era um homem de mais de 80 anos que ia ter que descer 4 lances de escada. Então não era uma coisa simples. Aí eu falei, olha, o que faz? Vai, não vai? E eles já tinham levantado para ir para o elevador. Eu falei, eu preciso avisar que não está funcionando, que vamos de escada. Aí nisso acende a luz de novo. Foi uma coisa de 3 minutinhos. Aí ele falou, não, vamos, vai com o elevador mesmo. Eu falei, gente, vai parar o elevador no meio e se apaga a luz de novo. Ele arriscou. Ele arriscou. E graças a Deus deu certo e desceram de elevador, porque eu teria ido de escada, apesar de eu garantiria de escada. Exato. Olha, são tantas histórias nesse livro Gafes no Palácio, mas essa eu vou ter que perguntar. Que toda festa, todo cerimonial tem um bicão. A pessoa. E no livro, a Cláudia comenta a história do bicão e de um em particular. Cláudia, conta um pouquinho pra gente. Não, tem esse. Ele é fantástico, é o Pequeno Lorde. Ele realmente é um bicão profissional, ele vai em todos os eventos e a gente não acha nem ruim, porque ele é muito fino, ele é uma gracinha, ele não é inconveniente nem nada. Só que neste caso, ele acabou penetrando uma festa na residência do governador. Aí não dá, você não pode. Ele driblou a segurança, que é uma coisa inacreditável, porque no palácio você não pode barrar a entrada de ninguém, o palácio é público, e no segundo andar tem a residência do governador. Ali no segundo andar, realmente, a segurança é reforçada, só entra quem é convidado, etc. E nesse dia era um jantar para artistas que tinham sido condecorados com a Ordem do Ipiranga, e eram pouquíssimos artistas, eram 13 artistas com as suas famílias, era uma coisa para 40 pessoas no máximo. E de repente a gente olha, ele estava do lado do governador, comendo uma torradinha com patê e aí batendo um papinho. Literalmente em casa. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Aí eu fiquei furiosa, falei, como que ele chegou aqui? Aí voei, né, pro segurança e falei assim, olha aqui, você... E nem olhei direito, assim, viu o segurança? Falei, ó, você tá vendo aquele sujeito lá? Ele é inofensivo, mas você tem que tirar ele de lá, ele não é convidado, ele é um bicão, isso. E falando na orelha do segurança. Aí o cara falou assim pra mim, olha, eu até posso tirar ele de lá, mas eu não sou segurança, eu sou genro da Laura Cardoso. Só isso! E ele era a cara do nosso segurança, era um clone do Capitão Benassi. Eu estava tão perturbada que eu nem vi que ele estava... Qual foi a sua reação? Não, eu morri de rir, porque eu olhei pra cara dele e eu falei assim, eu já venho consertar isso aqui, eu vou resolver lá. Aí eu fui resolver lá e voltei. Essa maneira de lidar, eu acho que é muito gostosa, assim, para as pessoas que estão com você. Tanto no caso que você, do governador, que era a residência dele, como das outras pessoas, porque existem pessoas que te deixam, não é, numa situação dessa, nem todo chefe de cerimonial tem esse traquejo, poderia dizer. Mas eu acho que quando a com gente... o tempo, a pessoa... Assim, chefes de cerimoniais com esse tipo
de atividade, que é uma atividade muito intensa, a gente adquire até a custo, né? Se não, acho que nem nomeia o chefe de cerimônia. Você percebe que é uma pessoa que não tem jogo de cintura, não nomeia, não dá certo. Assim, uma situação minha, eu tive uma experiência, não próxima, mas com... Não sei se não era o chefe do cerimonial, mas era uma pessoa responsável por aquela parte do consulado dentro do Vaticano. Houve uma delegação, nós fomos convidados, uma delegação internacional, e eu fui representando a América Latina. Cláudia, eles nos colocaram tantos senões em relação à questão da segurança. Em outras palavras, tinham pessoas até da guarda suíça, né, que assim, não vestidos, tem os que ficam vestidos com aquela... E tem os que não... Bom, resumindo, de preferência nem olhe. Se olhar para você, abaixa a cabeça. Sabe umas coisas assim de intimidar? O Papa? Não com o Papa, não era nem com o Papa. Não era no consulado pró-ecumenismo, dentro do Vaticano. Nossa, mas assim... Assim, nós ficamos... Engraçado, porque os italianos, eles em geral, são leves. São, mas é... Os suíços. Não, suíços? Nossa, suíços. Tanto é que eles colocaram, a pessoa falou assim, nossa, eles são, assim, milimétricos, eles né, no são. sentido... Eles não têm jogo de cintura. Nenhum. Suíço não E até ponto de falar, olha, não nos crie problema. E o detalhe, ai, que horror. só tinha eu de latina, e a pessoa falou assim, principalmente latinos. Mas que grosseria. Então eu fiquei assim, chefe de cerimonial, mas você sabe que essa simpatia aqui. O chefe da guarda suíça do Papa, que até tá ele ainda, com esse Papa, ele ainda está, não sei se vai ficar com o Papa Francisco, mas quando ele veio, é um suíço. Claro. Alto loirão. E a gente teve uma quebra de protocolo, que também foi milagrosa, porque não existe quebrar o protocolo com o Vaticano, muito menos com o Papa. E aí o governador Serra pediu, ele falou, não, eu gostaria que ele visse a exposição. Não estava no roteiro ver a exposição. Falei, gente, governador, eu vou pedir agora, vou ver se dá. O chefe deles, do cerimonial, que era italiano, foi muito simpático, falou, não, dá. A gente passa no primeiro andar e vai ver a exposição. Estamos na exposição, o Papa estava adorando a tal da exposição, era uma exposição de arte sacra no primeiro andar do palácio, andou pela exposição, feliz da vida, estava lá. O chefe suíço foi de essa rispidez comigo e virou para mim e falou assim, senhora, agora tá tarde, vai lá e pega ele. Eu falei, eu pegar ele? O senhor vai lá e pegue ele, eu vou puxar a manga do Papa, imagina. Entendeu? Então, eles são assim. São intimidam, né? Porque isso distancia demais, até de pessoas como você falou, que está agora envolvida com mega eventos, Copa do Mundo, preparação, etc., pessoas de capacitação, às vezes que a pessoa acha assim, quem está distante, muito formal, e às vezes tem vontade de se capacitar, de chegar mais próximo, isso às vezes intimida. Mas com você, nossa, você... Imagina, não, mas eu acho que assim, o conhecimento do protocolo, né, Cláudia? e o conhecimento do cerimonial acaba te dando segurança até para quebrar o protocolo se for necessário. Mas é preciso ter esse conhecimento. E para uma coisa andar direito, a gente tem que seguir a risca. E depois o quebrar é enquanto você está seguindo a risca. Sim. Cláudia. Acabou nosso tempo. Não acabou não. Eu quero ainda só finalizar, mais uma vez, mostrando o livro que se encontra nas melhores livrarias do Brasil. E que a Cláudia, eu queria que você falasse rapidamente desses cursos, em 30 segundos, esses cursos de capacitação para esses eventos Copa do Mundo, Olimpíadas, que já estão sendo preparados. A Globo está preparando há quanto tempo? A Cláudia está treinando o pessoal da Globo há quanto tempo? As grandes empresas já estão preparando seus funcionários, sem dúvida. A Globo é uma que, desde que se soube que a Copa seria aqui, eles fazem treinamentos para segmentos diferentes, né, dos funcionários. E é o que eu tenho, daqui estou fazendo muito intensamente isso, porque você precisa ter o conhecimento, né? Vai chegar uma delegação estrangeira, tem uma chegada de aeroporto, tem uma chegada de hotel, treinamento da hotelaria, treinamento da pessoa que vai acompanhar aqui, como é que é isso, as diferenças culturais, né? De diferentes povos, enfim. Então eu faço tanto palestras quanto um treinamento um pouquinho mais prolongado e pode dar e-mail? Deve, eu ia pedir, deve. Então, a gente... Site, e-mail? O e-mail é mais fácil, que é o cla.matarazzo, dois es, né? @gmail.com. Cla.matarazzo, não é? Pode falar. Pode falar. Ai, não tem ponto, é Clamatarazzo. Clamatarazzo. Gente, toda vez eu confundo. Clamatarazzo@gmail.com. É isso aí. Cláudia, infelizmente, você sabe, nosso tempo, o protocolo não chama. Adorei, Mara. Não, você vai voltar. Vai contar o que você está fazendo, enfim, as novidades, nos dar dicas de outras áreas.
né? Que não só a parte de governo, mas a parte Lógico, empresarial, empresarial, sim, muito importante. E nós somos, me coloco como população, de certa forma, muito carentes nesse tipo. Precisamos de pessoas como você, simpáticas e que também... Não, a gente faz muito treinamento também para entrevista de emprego, para etiqueta empresarial, isso a gente faz demais. Vem nos ajudar, venha mais vezes Vamos lá. nos contar o que Tá você ótimo. faz, ok? Voltamos no segundo bloco.